Você acha que está treinando pesado, mas e se eu te disser que você pode estar deixando metade da hipertrofia na mesa? Hoje eu vou decodificar a tensão mecânica, a curva, força, velocidade e a física brutal que realmente constrói densidade máxima de fibras musculares. Não é sobre pump, não é sobre ego, é sobre sarcômero sendo forçado a se adaptar ou romper. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje você vai entender a ciência por trás da hipertrofia de alta densidade. Antes de mais nada, então já clica no botão hypar, deixa o like e se inscreve porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para quem realmente quer resultado de verdade. E se você busca suplemento de qualidade para potencializar seus resultados, acesse o site da Max Titânio e use o meu cupom para ganhar um desconto de 10% com o cupom MAX10 Personal Fábio. Ou no site da Probiótica, use o cupom Personal Fábio para ganhar um descontão de 15% da compra de qualquer suplemento. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados. Agora, presta atenção, porque a partir de agora você nunca mais vai treinar da mesma forma, eu garanto. Vou começar falando sobre a ciência do sarcômero. Quando falamos em hipertrofia muscular, muita gente pensa apenas em crescer o músculo, mas crescimento e densidade muscular são conceitos diferentes, eu explico. O sarcômero é a menor unidade funcional do músculo estriado. Ele é formado por filamentos de actina e miosina que interagem através da formação de pontes cruzadas. Essas pontes cruzadas são literalmente microganchos que puxam um filamento sobre o outro, gerando força. Em uma palavra mais simples, eles funcionam como se fosse um sistema de catraca. Quanto maior o número de pontes cruzadas ativas simultaneamente, maior a tensão interna gerada. Aqui entra a virada de chave. A hipertrofia de alta densidade não é apenas aumentar volume muscular, mas aumentar a eficiência estrutural desses sarcômeros. Estudos como o de Schoeffer de 2010 e 2016 demonstraram que a tensão mecânica é o principal gatilho da sinalização anabólica, ativando vias como o mTOR, enquanto o estresse metabólico é complementar, não o principal. Em termos simples, o pump ajuda, mas é a tensão pesada e controlada que manda o recado real para o músculo crescer. E aqui eu te pergunto, você está treinando para gerar tensão real ou apenas para sentir queimação? Segura essa reflexão, porque agora vamos entrar na física pura do processo. Para isso, eu preciso que você entenda a relação força e velocidade. Acontece que existe uma relação clássica na fisiologia chamada curva força-velocidade, que foi descrita inicialmente por A.V. Hill em 1938. Ela mostra que quanto mais rápido o músculo encurta, menos força ele produz. Quanto mais lenta a contração, maior o número de pontes cruzadas formadas. Traduzindo, levantar leve e rápido não é equivalente a levantar pesado e controlado, mas aqui está o detalhe avançado. Não é só sobre mover lento, é sobre controlar a fase excêntrica e aplicar tensão máxima na fase concêntrica. Pesquisas mais recentes, como o Pareja e Blanco em 2017, mostram que a velocidade da repetição influencia diretamente o recrutamento neural e a adaptação estrutural. Se você simplesmente move o peso devagar, sem tensão real, você está só desperdiçando tempo. A pergunta que eu deixo aqui agora é: você controla o peso ou o peso controla você? Agora vamos entrar na arma mais negligenciada da musculação. Fica comigo, mas antes, mais uma vez, me ajuda. Garante seu like e se inscreve no canal. Agora aqui vai a estratégia de carga excêntrica. Acontece que a fase excêntrica, a descida do movimento, é onde acontece algo poderoso. Durante essa fase, além das pontes cruzadas ativas, entra em ação uma proteína estrutural chamada titina. Vem comigo. A titina funciona como uma mola interna gerando tensão passiva adicional quando o músculo é alongado sob carga. Estudos como o de Herzog em 2018 mostram que a contribuição da titina na geração de força excêntrica é maior do que se imaginava. Isso significa que a fase excêntrica lenta aumenta a tensão total, amplifica o dano microscópico controlado, potencializa a sinalização anabólica. Mas, atenção, dano muscular não é o objetivo, ele é o subproduto. Eu explico. O que queremos é tensão suficiente para forçar a adaptação estrutural. É aqui que muitos erram, fazem descida rápida, perdem metade do estímulo e acham que estão treinando pesadão.
Agora, presta atenção na ponte. Se a excêntrica cria o cenário perfeito de tensão estrutural, a concêntrica explosiva recruta o exército inteiro. Agora eu vou falar das explosões concêntricas. Aqui está um conceito avançado que separa amadores de atletas. A intenção é de mover rápido, recrutar unidades motoras de alto limiar, mesmo que a barra se mova lentamente. Ou seja, você pode estar fazendo um supino pesadão, mas se não tem intenção máxima de explosão, você está deixando a subida do tipo 2 fora do jogo. Unidades motoras de alto limiar são responsáveis pelas fibras de maior potencial de hipertrofia. Estudos de Hahnemann e posteriores confirmam o princípio do tamanho. Quanto maior a exigência de força, maior o recrutamento neural. Agora vem a comparação importante. Uma repetição feita com esforço máximo, técnica perfeita e intenção explosiva gera mais estímulo do que várias repetições feitas apenas até sentir queimar. Isso muda completamente a visão de treino até a falha. Falha não é perder a forma, falha é não conseguir mais produzir força com a técnica adequada. E me conta aqui nos comentários agora, você treina até a falha verdadeira ou para quando começa a arder? Porque agora vamos unir tudo isso na prática. Vem comigo! Agora aqui vai uma programação para densidade máxima. Se a curva força-velocidade é a base, então a programação precisa respeitar a física. Estratégia prática: 6 a 10 repetições, 2 a 3 segundos na fase excêntrica, pausa mínima no ponto de transição, intenção explosiva na fase concêntrica, volume moderado, tensão máxima. Estudos de meta-análise com Schoenfeld de 2017 mostram que cargas entre 60% e 85% a uma repetição máxima são suficientes para hipertrofia desde que haja proximidade da falha. Mas aqui está o diferencial: recuperação adequada, sono de qualidade, proteína adequada entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal e periodização inteligente. É aqui que o dano vira densidade estrutural permanente. Isso é sair do pump ilusório e entrar no endurecimento real do músculo. Hoje você entendeu que densidade muscular não é ego, não é só pump, é física aplicada ao sarcômero, é curva força-velocidade, é excêntrica controlada, é explosão concêntrica com intenção máxima. Agora eu quero saber de você. Você já aplicava esses conceitos ou treinava no automático? Se esse vídeo abriu sua mente, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, dá uma hypada e ativa o sininho das notificações, porque aqui é ciência aplicada na prática, sem mito de academia. Se quer aprofundar ainda mais, entra na minha área de membros e tem acesso a conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês. Quer botar o shape com boa suplementação? Acesse o site da Max Titanium e use o cupom MAX10 Personal Fábio para ganhar um desconto de 10% na compra do suplemento que você precisar. Ou melhor ainda, no site da Probiótica, use o cupom EUPRO Personal Fábio para ganhar um descontão de 15%. É só colocar lá EUPRO Personal Fábio que o desconto é validar. Se você gosta de vídeos curtos, clica rápido, direto um pouco, me segue também no Insta, no TikTok, no Facebook, para acompanhar meus conteúdos diários. Muito obrigado de coração por assistir até aqui. Agora clica em um dos vídeos recomendados na tela final, porque o próximo nível do seu shape começa lá. Vamos junto, fique com Deus, bons treinos. Precisando de uma coisa, é só deixar nos comentários. Até mais!